Pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje é 15 de março. Vou falar um pouco sobre o Ibov no mensal, no semanal, também no índice, dólar e o barril de petróleo. Na minha tela esquerda aqui a gente tem o mensal do Ibov. A gente tem uma perna 1, que começou lá do dia 1º de junho e foi até 1º de novembro, e iniciou um repique. Ainda está em repique por quê? Porque ainda não rompeu a região de 61,8%. A gente parou aqui exatamente na região de 50%. Essa região aqui coincide com o topo anterior antes da pandemia, antes de iniciar aquela grande queda de 2020. Pode reparar que o topo foi formado de fechamento lá para o 2 de dezembro, 2 de janeiro. Não rompeu, iniciou a queda da pandemia. Depois que a gente saiu daquela grande queda, começou a recuperar em V praticamente, tivemos uma recuperação em V. Batemos 131 mil pontos e iniciamos uma queda. Nesse momento a gente está aqui sofrendo resistência sobre essa região e esse repique que a gente teve durante esse ano iniciou uma nova queda, ou seja, iniciou um novo momento de baixa que a gente precisa monitorar no mensal para ver se isso aqui é ou não um pivô de baixa. Reparem esse pivô que está podendo ser formado. Bate aqui no fundo, volta e pode ser que ele venha testar de novo aqui os 100 mil pontos. Se ele testar novamente aqui e romper, aí abre alvo lá para baixo. No momento ainda a gente está muito perto do topo, então, ou seja, é muito cedo ainda para a gente falar que isso aqui é um pivô de baixa. Apenas temos um repique que sofreu resistência e aí está parado nessa região aqui. Olhando para o semanal, a gente tem uma alta que começou em 100 mil pontos, foi alertada que essa alta poderia vir a acontecer nessa divergência aqui entre o IFR. Repare que tivemos uma divergência de alta, ou seja, ele deu compra nessa região exatamente nessa semana aqui. Semana seguinte ele já estava operando em alta e também tínhamos a projeção de banda já dando compra desde essa região de 29 de novembro até ali 3 de janeiro. Essa compra aqui estabilizou, não teve sucesso, ou seja, quem comprou aqui acabou ficando um pouco negativo, usando apenas o indicador de projeção, mas deu certo se ele seguiu, ou seja, ele não reverteu para venda, então se ele manteve a compra, ele conseguiu obter lucro. Tivemos aqui uma resistência aqui da média de 100, rompeu e bateu na média de 50 períodos. No momento, essa perna que está aqui com suporte agora pela média de 100 períodos, está na região de 38%. Isso aqui pode ser no semanal, um pivô de alta, ou seja, aqui pode estar começando a criar uma tendência mais forte que desfaça esse momento aqui mais perigoso no mensal. Se esse pivô parar nessa região aqui da média de 100, a gente já pode pensar num alvo que, colocando a projeção aqui, daria 124 mil pontos. O que precisa ser feito para a gente trabalhar com esses 124 mil pontos? Romper essa região aqui de 115 mil pontos, 115.900, né? Praticamente 116 mil pontos. Rompendo a média de 50 períodos aqui, a gente fica mais favorável a pensar em trabalhar com alta. No momento, ainda é baixa no semanal, porque a gente não rompeu essa região aqui, ou seja, a gente precisa romper. Baixa no semanal, baixa no mensal. Precisamos apenas trabalhar com a tendência mais correta, que é rompendo a média de 50, a gente começa a pensar em alta no semanal, rompendo a região aqui de 119 mil pontos. A gente reverte essa queda toda aqui, e a gente começa também a trabalhar no mensal, ou seja, no longo prazo, em alta. Como a gente está no mês de março e a gente tem eleição pela frente, pode ser que a gente continue trabalhando de uma forma mais estressada no mensal, e no semanal pode ser que ele venha romper e fique parando, trabalhando aqui acima da média de 50. Vamos aguardar para ver como é que vai acontecer isso daí. No índice do Ibov, o que a gente tem? Lembra daqui eu tinha falado sobre não trabalhar dentro da nuvem de Shimoku, ou seja, não opere nem comprado nem vendido. Ou seja, a gente teve uma alta forte, porém não rompeu essa LTB, o mercado recuou e agora está trabalhando abaixo da nuvem de Shimoku. Isso quer venda para o Shimoku? Não, o Shimoku ele trabalha da seguinte forma: se você tiver com o preço abaixo da nuvem de Shimoku e acima da média de 200, também não opere. A não ser que você queira operar curto, trabalhar esse alvo como na média de 200.
Mas como a gente tem a média de 100 períodos aqui oferecendo suporte, então eu acho muito perigoso fazer isso daqui. No semanal, para o Ishimoku, não opera, não faça nada. No diário, a gente tem uma situação semelhante, porém agora do lado de cima. Como o mercado, o preço está acima da média da nuvem de Ishimoku e abaixo da média do 200, também não opera. Se por acaso o preço vier a trabalhar acima da média do 200 e por segurança acima da CLTB, aí sim a gente tem compra, dá para pensar em uma alta. No diário, se isso vier a acontecer, olhando aqui pelo cenário de pivô, no Fibonacci aqui a gente tem um alvo muito semelhante ao do semanal, ou seja, do diário a gente tem um alvo muito semelhante ao do semanal, que é de 125 mil pontos. Ainda está muito difícil de ver se o mercado vai para baixo ou se vai para cima. A gente precisa esperar pelo menos se vai romper no diário a média de 200 para a gente começar a trabalhar no semanal alguns rompimentos mais interessantes. O que eu vejo aqui sobre o OBV é que no semanal a gente tem uma divergência. Repare que esse topo aqui do dia 7 de junho para o atual topo de 2 de março, o preço teve uma queda, já o OBV não, o OBV teve uma alta, ou seja, tem uma divergência. O que significa essa divergência no índice? Ou no caso aqui no OBV? Para quem opera divergência de OBV, o OBV está dizendo que a tendência do preço vai mudar a qualquer momento, ou seja, essa tendência de queda aqui pode ser que venha a mudar a qualquer momento, porque o OBV está percebendo que os detentores estão aumentando sua posição de tal forma que está rompendo o topo anterior. Ou seja, esse topo aqui já foi rompido, tem uma divergência aqui para ser trabalhada. Então, para o OBV, a qualquer momento o preço vai vir testar essa região de 131 mil pontos. Passando para o próximo gráfico aqui do índice, o Super Trend está vendido ainda, não há uma reversão dessa tendência que começou lá perto de 130 mil pontos. O estocástico aqui ponderado também ainda está sobrecomprado, precisamos esperar sair dessa região. O MACD deu compra nesse fundo, nessa região de fundo, e ainda está comprado. E o estocástico, o OBV ponderado, ele está com um topo muito alto, ou seja, essa onda de compra aqui foi muito forte, foi maior do que essa onda de compra aqui. Vocês podem reparar que o topo atual é muito maior do que o topo anterior. Então essa compra aqui, essa alta que a gente teve das últimas semanas, foi uma alta importante, não é uma alta qualquer, então a gente tem que levar em conta que isso aqui pode realmente reverter a tendência atual. No diário, no índice, tem uma situação um pouco pior, ou seja, a gente perdeu o Super Trend, a compra, ele entrou em venda, o MACD está vendido e o OBV ponderado entrou na região negativa. Vamos ver se isso daqui é um falso rompimento ou não. No diário costuma errar um pouco mais, né? Quanto mais curto o tempo gráfico, mais chance de errar os indicadores tem. Olhando pelo dólar, diferente do índice, que a gente está sofrendo resistência de 50%, no dólar está recebendo suporte de 50%. Repare que no gráfico mensal o dólar continua aqui nesse caixote, perto da região novamente de 50%. Já bateu várias vezes esse 50%, bateu 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, é o quinto teste nessa região de 50% que não rompe. Ainda o mercado para o dólar é alta, não perdemos, só vai perder essa tendência de alta se romper a região de 61,8%, que está em R$ 4,70. Perto dessa região aqui tem uma média de 50, que pode oferecer suporte. Olhando para o estocástico, ele está quase entrando aqui em sobrevendido, ou seja, pode ser que o mercado sinta mais dificuldade de tentar continuar uma queda. E o OBV, que tem um fundo relacionado a esses 50%, que bateu aqui na 4,99, o OBV está com uma informação interessante para nós aqui. Repare que ele está rompendo, ó. Ele está rompendo o fundo de 4,99. O que o OBV está dizendo para nós é que ele está antecipando um possível rompimento dessa região de 4,99. Pode ser que dessa vez o dólar venha a perder a região de 50%. Isso no gráfico mensal. Olhando para o gráfico semanal, a gente tem
uma situação um pouco mais interessante, porque aqui a gente consegue ver que o mercado reverteu, né? Ou seja, toda essa alta aqui foi revertida. Repare que a gente perdeu 61,8% e o alvo é 4,89. Se o alvo é 4,89 e a gente está no momento de leve alta para essa semana, o que a gente espera em relação ao OBV? O OBV no semanal também está antecipando um rompimento dessa região de 4,89. Essa alta aqui pode ser apenas um repique, ou seja, a gente, para considerar que é repique, a gente pode voltar a trabalhar até corrigindo, R$ 5,47, que ainda é repique. Ou seja, o dólar pode vir subir até essa região e voltar a cair, que isso aqui foi apenas um repique. No momento a gente não iniciou uma correção, ou seja, um repique, a gente está muito longe ainda da região de 38%, então não dá para falar que iniciamos a perna 2 desse pivô. Para o dólar, eu vejo que o dólar ainda é queda, não vejo qualquer tipo de reação do dólar que faça a gente acreditar que vai iniciar uma alta. Está longe de testar as regiões de 38, 50, 61,8%. Para o IBOV eu vejo, para o mensal, ainda queda, para o semanal eu vejo apenas uma correção, ou seja, podemos estar em alta no semanal, podemos, ainda não dá para afirmar, podemos estar em alta no semanal e ainda estamos em baixa no mensal. Olhando agora para o barril de petróleo. Barril de petróleo, a gente tem uma alta forte que começou desde lá do fundo da pandemia, 1º de abril, e foi até 1º de março. Essa alta, pela primeira vez, está deixando um sinal vendedor. Que sinal é esse? Colocando aqui a leitura mais interessante, a gente tem um doji. Mais cedo, esse doji, esse gráfico aqui estava trabalhando com uma Shooting Star. Ontem mesmo a gente tinha uma Shooting Star, hoje a gente perdeu essa Shooting Star, mas ainda o doji ainda é um sinal de topo. Precisamos de mais um mês. Se for fechar no doji, precisamos de mais um mês de baixa para confirmar esse topo. Se for uma Shooting Star, é praticamente o mês seguinte já é uma queda. Olhando para o gráfico diário, a gente perdeu todo o movimento de alta da guerra. A guerra começou tem pouco tempo. Repare que a alta que começou lá de 18 de fevereiro e foi até 8 de março, ela já reverteu, ou seja, já saiu da região de 61,8%. Então essa alta da guerra aqui já foi revertida. A gente está trabalhando apenas com uma alta normal que já vinha desde lá do fundo da pandemia. O momento atual não é mais relacionado à alta que foi proporcionada por causa da guerra. Tá bom? Qualquer modificação do gráfico de Brent, ou seja, do barril, do dólar e do IBOV, eu retorno para atualizar vocês aí. Um abraço.